gente está aqui para conversar um pouquinho a respeito de uma data especial, que é o aniversário do PT, do Partido dos Trabalhadores, que acontece nesse próximo dia 10, né? Que é sábado. Eu estou aqui com o professor Moura, que tem quantos anos de PT, professor? Bom, se considerarmos o movimento de formação do PT, eu tenho mais do que o PT, dentro do próprio PT. Então, acompanhou todos esses anos de formação e desenvolvimento do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente está aqui para ter um papo, rapidão, o blog Calçadão, de homenagem a esse aniversário do Partido dos Trabalhadores. Sou eu que logo em seguida. Exatamente. Trabalhadores, eu costumo dizer que o PT é uma experiência única, uma experiência brasileira, mas que ao longo do tempo, assim como qualquer tipo de instituição, acaba mudando. O PT que o senhor viu surgir ali no começo, já nas greves, né, dos metalúrgicos de 79, aquela junção de uma parte da Igreja Católica, o pessoal que lutava por terra, o chamado novo sindicalismo que o Lula construiu, todo aquele amálgama que surgiu nos anos 80, mudou muito de lá para cá? Primeiro, uma experiência única, efetivamente, porque é uma experiência de construção absolutamente democrática. Começou com grupos de sindicalistas ligados à Igreja Católica, nessa vertente do novo sindicalismo, do sindicalismo combativo, mas também com dissidentes do Partido Comunista Brasileiro, com correntes trotskistas que não dialogavam anteriormente, passaram a dialogar, até em embates internos, mas de forma muito democrática e muito fraterna. O partido também vai se reconfigurando, essa democracia interna que vem das bases, que vinha das bases, dos núcleos de bases, vai se alterando em função de mandatos, em função de governos. Lideranças populares passam a ser atraídas pelos governos municipais, estaduais e federal. E isso vai alterando a correlação e vai alterando a democracia interna também, que vai se reduzindo. Hoje nós não podemos falar que há um partido essencialmente democrático. Todos os partidos que têm mais ou menos a mesma idade do PT passaram, né, a maioria deles, inclusive até desapareceram alguns, por aquela crise da queda da União Soviética nos anos 90 e o surgimento no mundo da hegemonia neoliberal. Muitos dos partidos que eram partidos de centro-esquerda, inclusive partidos que tinham um ideal revolucionário até os anos 80, passaram a ser gerentes do neoliberalismo a partir dos anos 90. O PT também passou por isso em algum momento, mas qual que é a diferença do PT? Porque o PT, ao contrário desses outros partidos, não diminuiu, não desapareceu, mas se tornou ainda mais forte, apesar de ter mudado. O que você coloca, qual é o sentido do PT ter se fortalecido? É o enraizamento que o PT tem no povo brasileiro? Agora, o Partido dos Trabalhadores, ele mantém essa coisa de único, esse papel estratégico, porque é ainda um partido embasado nas camadas populares. Não só dos trabalhadores fabris, não só dos operários, mas das camadas populares. E se abriu, dialoga e representa o que o Marx ou alguns outros autores chamaram de lumpen, quer dizer, aqueles que estão no limite da pobreza ou abaixo da pobreza. Então é um partido que ainda tenta dialogar e construir alternativas para esses setores sociais. Falando nessa questão, então, já que você tocou na questão da democracia interna e do que o PT representa por uma visão de mundo e o que fez pelo país, a gente passou por um momento muito difícil. 2018, se a gente olhar o cenário de 2018, de hoje, né, olhando para trás, a gente via um candidato neofascista vencendo umas eleições democráticas, com uma votação de massa, ou seja, um líder neofascista se tornando um líder de massa, enquanto o principal símbolo do PT estava preso. Naquele momento, eu acho que a gente chegou no pior momento da história recente do país. 4 anos depois, a coisa se reverte, né? O Lula livre acaba vencendo uma eleição e interrompendo, de uma certa forma, esse governo neofascista, neoliberal autoritário, que era o governo Bolsonaro. E hoje a gente se coloca numa posição de novo de o PT governando o país, com o Lula, numa frente mais ampla do que talvez os outros governos do Lula, mas existe ainda, para dentro do partido e para fora, a necessidade de se repensar o PT, ou seja, as propostas, o programa. Está na hora do partido reunir e fazer um grande encontro nacional para, vamos dizer assim, atualizar o seu programa político diante do cenário que a gente está vendo, dos desafios, né? Que é essa nova onda política no mundo, né? Ou seja, o enfrentamento do neofascismo, que para mim é um dos sintomas da crise que o capitalismo tem vivido. Para dar conta disso, o PT precisa de um novo programa, precisa de um programa renovado?
acabado? Olha, eu tenderia a dizer, mas eu não tendo a dizer, eu digo, já passou da hora. A crise que resulta do golpe na presidente Dilma era um momento do PT ter se reavaliado e reavaliado profundamente e ter reconstituído as suas ligações com as bases populares, ter reconstituído as suas bases populares. Que já passou o tempo. É mais do que urgente do partido ter um congresso que reveja profundamente as suas relações com a sociedade e as suas relações internas. E estabeleça uma nova linha política que dê resposta às novas condições sociais. As novas condições não só nacionais, internacionais. Conversando com o professor Antônio Moura sobre os 44 anos do PT, que faz amanhã no sábado. E grande abraço para vocês. Voltamos no ano que vem para conversar de novo com o professor Moura. E 44 anos, viva o Partido dos Trabalhadores, professor. Sempre. É isso.